Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos faremos uma explanação sobre a Reforma na Inglaterra e Escócia. Este texto está baseado na obra História da Reforma de Carter Lindbergh, traduzido por Elissamay Bauleu. Foi publicado no Brasil pela Thomas Nelson Brasil em 2017. As críticas às mundanidades do clero eram comuns em toda a Europa. Na Inglaterra, os críticos mais conhecidos eram os chamados lollardos, apelido pejorativo para murmuradores, que estavam sendo influenciados pelos ensinos de John Wycliffe, que foi punido por heresia em 1384 devido a considerar a missa uma superstição e idolatria. Os lollardistas foram incriminados em 1409, mas as críticas feitas por pessoas populares não cessaram com estas condenações. Em 1521, o famoso cardeal Wolsey queimou os livros luteranos e declarou a excomunhão de Lutero na Catedral de São Paulo, em Londres. Interessantemente, Lutero reprovara, em correspondência com Henrique VIII, a separação deste com a rainha Catarina de Aragão em 1531. O rei inglês estava buscando apoio com os príncipes luteranos devido à aliança entre Carlos V, imperador do Sacro Império, sobrinho de Catarina, e o rei da França, Francisco I. Os príncipes alemães protestantes, unidos na Liga Schmalkalden, exigiram financiamento e a sujeição de Henrique VIII à Confissão de Augsburgo. Em 1539, o rei lança o Ato dos 6 Artigos, defendendo a transubstanciação, a confissão auricular e o celibato dos padres, com pena de morte para quem os questionasse. O protestante mais famoso da Inglaterra foi William Tyndale. Começou a traduzir a Bíblia para o inglês em 1522, depois fugiu para Hamburgo, Wittenberg e Antuérpia, onde foi executado perto de Bruxelas em 1536. Escorraçado da Inglaterra não pela tradução da Bíblia, mas pelas suas convicções doutrinárias. O rei Henrique VII, pai de Henrique VIII, casou seu filho mais velho, chamado Arthur, com Catarina de Aragão em 1501 em Londres. Com a viuvez desta, casou com Henrique em 1509, não o dando um filho além de Maria, nascida em 1516, o que poderia causar uma crise sucessória. Em 1527, Henrique VIII pede ao Papa Clemente VII a anulação do casamento, o que lhe foi negado. Em 1533, a corte submissa ao rei anula a decisão papal. Em 1534, o rei replicou com o ato de supremacia, sujeitando todos os ministros a prestarem juramento ao rei em detrimento do Papa. O sucessor de Wolsey, o chanceler Thomas More, foi executado em 1535 pela recusa à sujeição ao rei. Henrique VIII decide por não aceitar o luteranismo, nem renegar completamente as disposições doutrinárias católicas. No entanto, sua decisão foi política. As terras dos monastérios foram confiscadas. Seu casamento com a cortesã Ana Bolena em 1533 foi rejeitado pelo próprio Lutero ainda em 1531. A nova rainha, não dando a ele também um filho, foi executada acusada de adultério. Em 1536, no mesmo ano, casou com James Seymour. Esta deu à luz a um filho, Eduardo, em 1537, o que lhe causou a morte. Henrique casa-se com a alemã Ana de Cleves em 1540, aconselhado pelo arcebispo Thomas Cranmer, mas se dizendo enganado por um retrato de Ana antes do casamento, decide pelo divórcio e pela execução de Thomas Cranmer. No mesmo ano, casou com Catarina Howard, que o traiu e foi executada em 1542. A última esposa de Henrique VIII foi Catarina Parr, com quem casou em 1543, também não lhe dando qualquer filho. Esta atitude de Henrique VIII foi a principal causa da origem da Igreja Anglicana. Antes do ato de supremacia de 1534, Thomas Cranmer, talvez o mais renomado anglicano, estava secretamente casado com Margaret Osiander, sobrinha de um teólogo luterano. Em 1549, o arcebispo lançou o Livro de Oração, tendo modificado sua obra já em 1552, o qual modificou a forma de liturgia eucarística a favor dos, abre aspas, termos memoriais suíços, fecha aspas. Ora, em 1552 estava reinando o tutelado Eduardo, o filho de Henrique com James Seymour. Foi neste período que houve a recusa dos 6 artigos de Henrique
que defendia a transubstanciação. O filho de Henrique VIII, Eduardo, morre em 1553, sendo a sucessora Maria Tudor, filha de Catarina de Aragão. O tutor de Eduardo era seu tio, Eduardo Seymour, que era o maior entusiasta da mudança religiosa na Inglaterra. Esta mudança anulava a posse de Maria Tudor, pois sabiam que o Eduardo era um menino sem saúde. Eduardo Seymour aliou-se a John Dudley para interromper a posse de Maria Tudor a favor da nora de Dudley, chamada de Joanna Grey, que também era sobrinha de Henrique VIII. O golpe da, abre aspas, liderança protestante eduardina, fecha aspas, falhou e os conspiradores, incluindo o arcebispo Cranmer, foram executados. A história da igreja anglicana estava eivada de política e pouquíssima piedade. A rainha Maria Tudor, tendo escapado do pior, casa-se com Filipe de Espanha, conhecido pelo seu catolicismo. Temendo demais rebeliões, Maria decide exilar centenas de protestantes e restaurar terras monásticas. Em 1554, Thomas Wyatt, poeta, antigo inimigo de Carlos V e um dos supostos amantes de Ana Bolena, decidiu por combater Maria Tudor, reanimando o ódio que sentia pelos Habsburgos, cujo esposo de Maria era da família. Rapidamente derrotados, os revoltados deram base para que Maria conseguisse do parlamento a total revogação das leis antipapais feitas pelo seu pai. Maria Tudor não teve filhos com o rei da Espanha. Sua irmã foi mantida a salvo na prisão da Torre. Em 1558, assume Elizabeth, a chamada Rainha Virgem, por também não ter tido filhos e ter encerrado a dinastia Tudor. Em 1559, o parlamento renovou o ato de supremacia, dando à rainha o poder sobre a nomeação dos bispos. Em 1563, foi reafirmado o ato de uniformidade, que resultou nos 39 artigos, documento sincrético de soteriologia, abre aspas, magistralmente ambígua, fecha aspas. Os protestantes que não tinham para onde buscar asilo e que permaneceram no país foram chamados puritanos. Eles queriam que todos os formalismos católicos fossem removidos, a exemplo da vestimenta do sacerdote e a comemoração dos dias dos santos. O apelido puritano se deu pela recusa dos moldes católicos e pela purificação do culto. Os que eram contra a politização da igreja foram chamados de congregacionistas. No continente, o Papa Pio V excomunga Elizabeth em 1570 e em 1571 foi descoberta a conspiração de Ridolfi, que tentou colocar no seu lugar a rainha escocesa Maria, presa desde então até 1587, quando foi executada. A Escócia estava sendo minada por revoltas religiosas, inicialmente por luteranos, depois por zwinglianos. O nome mais influente deste período inicial foi George Wishart, perseguido também na Inglaterra por Thomas Cromwell. Após estar exilado na Alemanha e Suíça, Wishart decide voltar para a Escócia. Em 1543, o cardeal David Beaton decidiu que ele deveria morrer, talvez por descobrir qualquer conspiração. Wishart foi preso e queimado no castelo de Santo André. Pouco tempo depois, o castelo foi invadido e o cardeal morto. A revolta foi abafada com a ajuda dos franceses. Maria Stuart era neta de Margarida Tudor, irmã de Henrique VIII. Seu pai era James V Stuart e sua mãe era Maria Lorraine de Guise, francesa e fiel ao catolicismo. Em 1542, Henrique VIII forçou seu sobrinho, James V Stuart, a aceitar o rompimento com o catolicismo, o que foi recusado. A Inglaterra invade a Escócia para forçar Maria Stuart a casar o filho de Henrique VIII. O pai dela, James V Stuart, morreu após a invasão inglesa, e ela tinha apenas 6 anos de idade, sendo considerada a nova rainha, mas tutelada. O parlamento recusa entregar a criança aos ingleses. Em 1548, Maria foi enviada à França para casar com Francisco II, mas em 1560 este morre e sua mãe, Catarina de Médici, devolve a menina para os escoceses. Na Escócia, os puritanos ingleses formaram o, abre aspas, Parlamento Reformado, fecha aspas, em 1561, rejeitando a monarquia e repudiando o catolicismo. Maria foi instruída pelos de Guise que se tornasse protestante. Porém, o chefe, entre aspas, do Parlamento Reformado escocês
era o ex-preso político John Knox, um dos participantes do assassinato do cardeal Beaton e que foi preso pelos franceses. Knox misturava a religião com motivações pessoais e até a rainha Elizabeth o baniu do seu reino. Maria Stuart casa-se com Henrique Stuart, também neto de Margarida Tudor, em 1564. Após cenas de ciúmes, Henrique Stuart mata o secretário de sua esposa, o italiano David Riccio. De acordo com Carter Lindbergh, Maria Stuart vingou a morte de Riccio em 1567, matando o marido com a carga de explosivos que foram detonados quando ela estava ausente. Maria tinha um caso com James Bothwell, com quem casou após a morte do marido. Maria estava grávida do futuro rei James Stuart e era rainha quando foi presa. Seu marido atual, Bothwell, com medo de ser preso também pelo assassinato, foge para a Dinamarca. A rainha escapa da prisão e recorre a Elizabeth. Na Inglaterra, Elizabeth sabia que Maria era uma regicida e, se a apoiasse, estaria legitimando o assassinato de reis na Europa. Maria foi presa em 1586. A polícia inglesa considera nela a culpa por uma conspiração e em 1587 Maria foi executada. O anglicanismo foi uma religião criada a partir de conveniências políticas. Esta situação afetou o país vizinho, a Escócia, que por ter um governo enfraquecido recebeu o golpe de influenciadores protestantes que não eram bem-vindos no sistema religioso anglicano. A doutrina anglicana era uma coxa de retalhos, não havendo aceitação do luteranismo nem da reforma suíça. Suas ideias foram sendo modificadas durante o reinado de Elizabeth e até na atualidade parece ser uma igreja subordinada ao parlamento e não a princípios bíblicos ou apostólicos. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.